Vídeo com informações do Flamengo, consegui contato com o dirigente e eu consegui entender e buscar o motivo de fato de o Flamengo ter conseguido a contratação. Rapaziada, amanhã de domingo agitada no Flamengo, hein? Antes surtou com o Mengão, uma tacada de mestre de Marcos Braz e Vene Casagrande com uma baita informação de contratação no Flamengo. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like. Créditos de vídeo estão na descrição, separei aqui esses 2 cortes, vamos embora pro vídeo. Estamos de volta agora para falar de Flamengo e Criciúma, mais uma partida deste sábado pelo Campeonato Brasileiro e quem chega com as informações é Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, aqui em Brasília, estádio Mané Garrincha, uma vitória emocionante do Flamengo no finalzinho da partida, de virada com um lance inusitado, 2-1. Sobre o Criciúma, um gol de Gabigol que deixou o Flamengo com 34 pontos na tabela. A alegria de um é a alegria de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Um jogo bastante emocionante, estádio cheio, quase 60 mil pessoas no estádio Mané Garrincha empurrando o Flamengo, mas quem saiu na frente foi o Criciúma, com o Rodrigo, aproveitou uma bola parada na área, bateu, teve o rebote e aí completou para o gol, deixou o pessoal apreensivo aqui no Mané Garrincha. No segundo tempo, o Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo, um pênalti sofrido pelo Arrascaeta, mas acabou parando nas mãos do goleiro. Depois o Flamengo pressionou e aí sim o Pedro, uma bela jogada com o Arrascaeta, empatou 1-1. Gabigol entrou em campo, foi ovacionado pela torcida, movimentou o estádio e aí um lance muito curioso no fim da partida, 2 bolas em campo e o Barreto, volante ali, meio campista do Criciúma, chutou uma bola na outra, na hora que o Cebolinha ia finalizar para o gol, o árbitro assinalou o pênalti de acordo com a regra, e aí o Gabigol cobrou, fez 2-1, levou o estádio à loucura, então o Flamengo conseguiu essa grande vitória. Depois do jogo, ouvimos aqui alguns dos personagens dessa partida. Nenhum jogador do Flamengo falou com a imprensa na zona mista, não houve, mas o técnico Tite conversou sim com todos os profissionais que aqui estavam. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer um segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, tu acha que as coisas são assim. Elas não são assim. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei no intervalo. Ei, não é assim. Justamente por esse fator. Não dá. Sempre sair na frente é um aspecto emocional, mental importante para uma vitória. De um primeiro tempo espetacular o nosso e muito melhor até que o Flamengo em termos de finalização. Claro, o Flamengo com mais volume, a gente já sabia, não adianta. A qualidade do Flamengo é muito alta. Futebol você tenta controlar o quê? Você controla ações defensivas, ofensivas, transições, você tenta controlar a bola parada, é o conteúdo do jogo. Mas você tem algumas coisas que você não controla. E a arbitragem ele tem sido um ponto fora da curva, não só contra o Criciúma, mas ao mesmo tempo em outros jogos. Qual que é a nossa reclamação no lance ali? O lance da origem, o lance que termina para o pênalti, ele marcar o pênalti, ele está correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola estava próxima à outra. Até quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo já tem um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Então é isso, o Flamengo segue a batida na temporada. Próxima quarta-feira contra o Vitória no Barradão. Tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma só volta a campo no dia 27 com o Juventude. Valeu, Pedro Henrique Torre contando a história desse jogo pra gente. Vitória do Flamengo pra cima do Criciúma. E esse lance do pênalti aí com o Barreto chutando a segunda bola ali dentro da área. Enfim, a Renata Ruel vai explicar pra gente o que diz a regra em um lance como esse. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, né, tocar um objeto, arremessar um objeto na bola é regra 12. Então não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra num todo, o livro de regras como todo.
O fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação. Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área é pênalti, fora da área é tiro livre direto. A questão é a regra 5. A interferência de um objeto extra no campo de jogo. Então é até interessante depois a gente ver se a CBF vai ou não soltar o áudio do VAR, mas a gente entende que o VAR teve a mesma visão do árbitro em campo, que o jogador, que a bola interfere com a ação do jogador, e por isso não sugere a revisão, mantém a penalidade. E aí também, só fazer um adendo, é um lance tão inusitado que às vezes a gente sabe a regra, mas na hora de apitar ali a questão da bola, do pênalti em si, os árbitros se perdem no campo. E o árbitro, nesse lance, ele não hesita em apitar. Ele marca o pênalti na mesma hora, mostrando o domínio da regra do jogo. Bom, tá aí a explicação da Renata, que a regra prevê isso porque uma bola interfere, a segunda interfere ali no jogo, até na trajetória da bola que está no pé do jogador do Flamengo, né? Aí fica, acho que até a questão que valeria discutir porque o árbitro vê que tem aquela segunda bola ali em campo, né? Não sei se ter parado antes ou tirado a bola, acho que é só essa questão da discussão, porque do resto a regra respalda como a Renata nos explica. Sim, eu acho que a questão maior é por que ele não parou antes, né? Essa é a grande questão, até porque quem arremessou a bola, segundo informações, a gente estava vendo, foi a torcida do Flamengo, né? Que jogou a bola. Então, provavelmente, por exemplo, cadê o quarto árbitro? Que não viu isso daí. Estava preocupado com os reservas, estava preocupado com os treinadores, o assistente também, o assistente de linha, né? O famoso bandeirinha. Ele poderia ter visto isso também e avisado o árbitro, mas como o árbitro não viu, né? Ele só viu a bola ali. Eu acho que o jogador do Criciúma também, Barreto. assim, é difícil, é desconhecedor da regra, é bem difícil. Quer falar, né? Porque normalmente quando tem, né, Zé, uma segunda bola em campo, os próprios jogadores já chutam, já tiram, que é pro jogo fluir, Aí né? ele pegou e tentou fazer isso, a gente estava discutindo aqui, o Cebolinha não ia nem chutar, ele ia tentar dar o drible. Talvez se ele largasse a bola realmente que ele chutou para atrapalhar e fosse e continuasse na jogada, talvez, né, a gente não sabe, talvez ele poderia bloquear ali o Cebolinha, talvez. Mas a opção que ele fez, acho que é por total desconhecimento da regra. É porque ele para nitidamente ali e dá o toque na bola. Vou pedir até se o pessoal puder tirar a tarjinha aí pra gente, que é até pra ver legal, que é aí, ó, esse daí, né, que ele para e toca. Fala, Fê. Então, eu concordo com a decisão da arbitragem, né, muito bem explicada pela Rê. Na regra diz isso, né, se você arremessa outro objeto na bola, é tiro livre direto dentro da área, pênalti. E no caso, a segunda bola era esse objeto, né? E aí você pode debater a questão de o árbitro deveria ter parado antes por conta dessa segunda bola no gramado. Ele tem a obrigação de parar se detectar que tem uma interferência direta no jogo, na minha opinião, tá? Olhando o lance, eu acho que o Barreto, o jogador do Criciúma, ele chega a atrasar a passada dele, muda um pouco a direção da corrida dele, ali com o Cebolinha, de forma proposital e consciente para bater a segunda bola na bola que o Cebolinha vinha ali para tentar a finalização. Então, assim, a interferência só acontece pela tentativa de malandragem do Barreto. Ele atrasou a passada dele, pode pegar no ângulo ali. Ele dá uma atrasadinha na passada e muda a direção para bater na bola. E até quando termina o jogo, existiu uma narrativa, né, de jogadores do Criciúma, ele se confundiu. Gente, não. Numa boa, ele não se confundiu. Ele também tá de frente ali pra jogar. É só olhar a imagem. Ele atrasou um pouquinho a passada, ele fez de propósito. Aí, Fernando. Olha lá, essa pra mim é ótima lá. Ele viu que era a única maneira de tentar... ele tava de costas. Quando ele vê a bola no chão, ó. Aí ele larga... Ele olha pro Cebolinha antes, né? Então, ele tá vendo o Cebolinha. Quando ele vê, aí ele olha a bola no chão e fala assim, opa, peraí, deixa eu chutar a bola. É isso. Eu acho que o árbitro foi muito bem, assim. E eu vou te falar, eu nunca tinha visto um lance assim. Um pênalti sendo marcado dessa forma. A gente dá muita pancada, né, entre aspas, em árbitro, critica muito a arbitragem. Ali ele mostrou uma segurança, uma convicção muito grande na regra. Foi muito bem nesse lance especificamente. Eu até acho que tem um lance que, para mim, ele não marca um pênalti pro Flamengo. Que o goleiro do Criciúma dá um
uma voadora, né, para tentar tirar a bola ali, né? Sobe muito ali o pé, mas nesse lance ele foi muito bem. Para mim, a arbitragem acertou na interpretação. O Gabigol falou no final da partida, né? Ele cobra o pênalti aí que dá a vitória ao Flamengo. E ao final do jogo ele falou, e a gente vai trazer as aspas do Gabigol em entrevista aos nossos companheiros de transmissão da Rede Globo. Vamos ver o que o Gabriel Barbosa fala. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. Perguntado sobre a sua situação no Flamengo, e ele fala aí em relação à diretoria do clube, que muitas coisas foram acordadas e não foram cumpridas. Se tem uma coisa que o jogador não gosta, é quando o treinador, o diretor começa a levar gente lá para explicar regra, para explicar um monte de coisa que pode atrapalhar. Eu acho que o Gabigol ele não tinha noção nenhuma, quando acontece a situação do doping, da consequência que aquilo podia ter. Porque ele foi mal educado, ele não foi legal. Desrespeitoso. A gente precisa falar aqui que ele não foi autuado no antidoping. Não tinha nada de errado com o Gabigol, substância nenhuma, não ingeriu nada. Isso aí tá tudo, ele tá certo. Agora, ele foi desrespeituoso, ele saiu, ele não quis fazer. Ele achou que por ser o ídolo, que ele mesmo diz ali, ele ia ficar impune, como acontece muito no futebol. Às vezes o cara tem muita coisa que as pessoas acham que a costa é quente demais e que vai passar e que não vai acontecer nada. E não. E eu acho que teve um jogo do Cruzeiro que o goleiro adversário, acho que era o goleiro do Santos, ele sente lá uma posterior e cai e o jogador do Cruzeiro vai e faz o gol. Foi muito rápido. Não dá tempo do cara pensar tudo isso. Eu acho que o zagueiro ali do Criciúma, eu acho também que foi muito rápido o lance. Eu acho que o árbitro, por estar numa posição privilegiada, poderia ter parado a jogada. O jogador do Criciúma, mesmo ele tendo sido malandro ali em jogar a bola, foi bom, estava bom de taco, hein? Tá jogando sinuca. Acertou bem a bola. Mas ele não sabia o que poderia acontecer depois. E o Tencati o técnico do Criciúma, foi muito honesto e claro. O árbitro acertou em marcar o pênalti. Só errou que ele deveria ter parado a jogada antes. E aí o Criciúma foi muito prejudicado por não saber a regra. O jogador, assim como o Gabigol, também pode ser muito prejudicado por ele também não saber a regra do antidoping, né? Não é uma coisa brasileira, é uma coisa... mas assim, Silas, eu acho que a forma como ele agiu, do que foi descrito pela turma do antidoping, né, assim, é mesmo de desrespeitar o protocolo ali. É um protocolo que vocês já estão acostumados. Falo vocês porque vocês viveram isso também, né? Eu acho que nesse ponto ele desrespeitou. Ele não tinha noção e sabia. Então, mas aí são consequências, né? São consequências. Agora, ele fala que não há um acordo aí com a diretoria, ou não cumpriram com um acordo e tal. É óbvio que isso pesa muito também nesse momento para a diretoria do Flamengo e para qualquer outra, porque não sabe o que vai ser, o quanto que você pode contar com o Gabigol. E aí, nesse meio do processo, o que a gente tem é que a diretoria traz aquela proposta para ele, que também não é aceita, e aí o staff dele também fala que já está conversando, que eu acho que isso também pegou muito aí para a diretoria. Tem muito telefone sem fio. Muitas aí, nuances, né, Zé? Muitas coisas nas entrelinhas, né, diria. Eu acho assim, acho que o Gabigol tem a imagem perante a torcida, ela é ótima. Independente se ele joga bem, joga mal, eu acho que realmente, de fato, ele atingiu um nível ali, um ápice e uma idolatria muito grande. O problema é que muitas vezes essa idolatria ela é confundida, né? E você acha que você pode fazer o que você bem entender porque você é ídolo. E não é assim. Ele já tem um desgaste com o Marcos Braz, que, segundo informações, justamente foi por conta de uma questão de doping, que o Marcos Braz falou que ele teria que ficar no vestiário porque o jogo não tinha acabado e tinha que ter o sorteio e ele ainda e o sorteio não havia acontecido. Tem o desgaste também do dia a dia. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, que o Gabigol não é mais o Gabigol.
né? Que o Gabigol não é mais o Gabigol. Tem a questão do treinador, que já deixou muito claro que o centroavante dele é o Pedro. E o Pedro está fazendo por merecer. O gol que ele fez aí é gol sensacional, é gol de centroavante. É uma rapidez de pensamento, execução, ajusta o corpo, né? Entendimento da localização do campo, posicionamento de goleiro. Né? Então, assim, não tem como o Gabigol jogar hoje no lugar do Pedro. O Pedro é o titular. Ele tem que... e ele falou muito claro, né? Eu queria jogar na minha posição. Com o Tite ele vai ser banco. Né? Então tem muita coisa, muitas coisinhas pequenas, vamos dizer assim, pequenas para nós, né? Mas que dentro do vestiário de um dia a dia acaba pesando. E aí tem o desgaste também da questão financeira. O Gabigol quer um contrato de 5 anos, o Flamengo fez um contrato, fez uma oferta para 2, segundo números assim, altíssimos, o staff do Gabigol fez para 1, né? Fez para 1 ano. Então assim... eu acho que é natural esse tipo de situação. E o Gabigol, assim, acho que não tem que ficar falando nada, não. Entra e joga, olha... Até porque, se ele se tornou ídolo, é muito por conta dessa diretoria que apoiou, que esteve do lado dele. E que existe uma questão que chama-se negociação. Né? Não é porque não dá certo a negociação que você sai falando mal dos... Né? Porque e outra, né, Zé? Vai ficar, né? Pelo menos até o fim do ano aí, e fica nesse desgaste, né? E publicamente expondo isso também. A diretoria ruim, está correta quando ela fica com o pé atrás em relação à possível suspensão do jogador. Ela está correta. Ela tem que se defender e saber, se eu não posso contar com ele, não puder contar com ele, eu tenho que fazer uma nova contratação. E o direito dela de agora no meio do ano sair e querer ter um retorno financeiro? É lógico. Se ela chegar e falar assim, não, peraí, agora eu vou esperar. Né? Eles fizeram uma movimentação justamente por conta da possível suspensão do Gabigol, que foi a contratação do Carlinhos. Não é a mesma coisa, mas na contratação do Carlinhos a mensagem já foi clara do treinador. Eu poderia contratar um jogador com as características do Gabigol. Qual a característica que eu peguei? Eu me aproximei mais do Pedro. É o seguinte, galera. Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Vocês vão se recordar que há poucos dias, antes do jogo contra o Fortaleza, a gente trouxe a informação que o Red Bull Bragantino fez uma proposta ao Flamengo para comprar o Matheus Gonçalves por 5 milhões de euros, comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo recusou. Ainda mais tendo em vista que o Flamengo, enfim, pensa, na verdade, em uma venda muito melhor para o exterior. E aí o Matheus Gonçalves jogou contra o Fortaleza, inclusive o Fortaleza foi um clube que também tentou a contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo recusou, alegando ao Fortaleza que a qualquer momento poderia vender o jogador porque estava esperando uma proposta de venda. O Zenit tentou envolver o Matheus Gonçalves na negociação pelo Claudinho, porque o Zenit gosta muito do Matheus Gonçalves. Isso é informação. O scout do Zenit acompanha o Matheus Gonçalves há muito tempo. E aí ele foi bem contra o Fortaleza, jogou bem, beleza. E agora, poucas horas atrás, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo para adquirir o Matheus Gonçalves. Lembrando que o Matheus Gonçalves jogou pelo Red Bull Bragantino na temporada passada por empréstimo. Embora não tenha sido titular, mas teve boas atuações. Sempre que foi acionado, ele deu conta do recado. E o Red Bull Bragantino, a diretoria, a equipe de scout da empresa gostam bastante do Matheus Gonçalves. Vene, qual é a nova proposta? Eu sei, mas a pedido da fonte eu não posso revelar ainda. A fonte só liberou dizer que eles aumentaram o valor, melhoraram um número. E outra situação que a fonte me passou não é compra dos 100%. Eles melhoraram o número e também aumentando o percentual dos direitos econômicos que eles poderiam adquirir. Ou seja, a proposta que antes foi de 5 milhões de euros por 50%, agora é pegando um percentual maior, em torno de 80%, com valores bem maiores. Agora o Red Bull Bragantino conversa com o Flamengo. Os representantes do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, estão negociando essa situação entre os clubes. E, de fato, o jogador pode ser vendido a qualquer momento. Ele está relacionado para pegar o Criciúma. O Lohan não foi relacionado por opção técnica do Tite. Opção técnica. O Tite não quis relacionar o Lohan. Ou seja, o Lohan, que em determinado momento estava em alta, agora está em baixa. E o Matheus Gonçalves, que em determinado momento estava em baixa, agora está em alta com o técnico Tite. É o Tite,
Ele sabe trabalhar muito bem nos bastidores. Vamos ver qual será a resposta do Tite quando ele for questionado sobre Lohan na entrevista coletiva de hoje. Mudando de assunto, vamos falar de Marcos Antônio, que está a caminho do São Paulo. O Flamengo negociou com a Lazio durante 40 dias, mais ou menos, e não conseguiu a contratação desse jogador. E o São Paulo, em 24 horas, conseguiu a contratação desse jogador. E eu estava inquieto, porque eu não conseguia entender o porquê da Lazio topar emprestar para o São Paulo e não topar emprestar para o Flamengo. Eu não sosseguei enquanto eu não descobri a resposta para essa pergunta. Inclusive vocês que sempre me param na rua por aí, eu tenho um sonho de ser jornalista, me dá uma dica, seja curioso, seja muito curioso. Vocês precisam ser curiosos, porque a curiosidade vai te ajudar bastante em muita situação dentro do jornalismo esportivo. Hoje, por exemplo, eu estava na manhã, como eu faço todo santo dia, fui à academia. Eu amo fazer exercício, todo mundo me conhece, sabe muito bem disso. Eu estava lá fazendo a minha bicicleta, minha bike indoor, spin, enfim, como quer que você queira chamar, e eu pensei, cara, eu vou mandar mensagem para o diretor da Lazio. Mandei para esse dirigente da Lazio. Primeiro pedido dele, ele me perguntou, vem cá, você é o Vene Casagrande? Eu ando lendo suas notícias sobre a Lazio, sobre outros clubes. Falei, sim, sou eu, me apresentei, beleza. Ele falou assim, primeiro pedido, não bota o meu nome em lugar nenhum. E aí ele foi e me explicou a situação. Ele me disse o seguinte, eles, no caso o Flamengo, apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, nós aceitamos, ele, o jogador, aceitou e fechou. Foi isso. Foi exatamente isso. E aí eu questionei, beleza, isso o Flamengo durante 40 dias? Sim, durante 40 dias o Flamengo não enviava nenhum papel. Eu preciso ser justo, o Flamengo tem esse modus operandi mesmo. O Flamengo só bota no papel depois que o clube e os empresários dão ok na palavra, e aí o Flamengo vai e envia o papel para evitar que esse papel, que essa proposta oficial seja utilizada como, enfim, leilão para outras situações. Eu até entendo em determinados casos, mas nesse caso do Marcos Antônio, isso é amadorismo total. Parece até que o Flamengo achava que a Lazio estava blefando a todo momento, dizendo que outras propostas estavam chegando. O São Paulo correu para contratar o Marcos Antônio porque o São Paulo está com necessidade para a posição, porque o Alisson se machucou, só volta ano que vem. Eles estão com jogadores lesionados e essa posição eles precisavam reforçar. O que o São Paulo fez? Entrou em contato com os empresários, entrou em contato com a Lazio. É isso que vocês querem? Beleza, a gente bota no papel, pronto. E foi exatamente isso. De quinta para sexta, o São Paulo fechou tudo. O Marcos Antônio desembarca amanhã, domingo, lá em São Paulo, para se apresentar ao Tricolor Paulista. E esse mesmo dirigente me falou qual foi o acordo com o São Paulo. Senta aí. Esse mesmo membro da diretoria da Lazio que me disse que o Flamengo nunca enviou um papel timbrado e me confirmou detalhes do acordo com o São Paulo, me confirmou detalhes do acordo. Opção de compra de 4,8 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor vai se tornar obrigação de compra se o Marcos Antônio jogar, e jogar é só entrar em campo, tá? Em 50% dos jogos do São Paulo durante o período de empréstimo. Então é uma opção que se torna obrigação. Basicamente, o modelo de negócio que o Flamengo estava tentando fazer com a Lazio. Mas sabe qual é o problema? O Flamengo nunca botou no papel. E a Lazio só queria o papel. Isso expõe o amadorismo total que é hoje dentro do departamento de futebol do Flamengo. Lê-se Marcos Braz. Marcos Braz é amador, gente. Vice-presidente de futebol do Flamengo, amador. Esse mesmo Marcos Braz fez o Flamengo passar vergonha na Rússia, dizendo que o Flamengo estava negociando com o ex-presidente da Rússia, hoje atual presidente do Zenit, e não era essa mesma pessoa, eles só têm o mesmo sobrenome.
Então, as negociações no Flamengo se tornaram amadoras, várzea, total. E eles estavam enchendo a boca para dizer que estavam negociando com o Marcos Antônio. E o São Paulo, em um dia, acertou a contratação desse jogador. Em um dia. Ah, mas os valores são altos. Não, sabe qual foi a proposta do Flamengo? Empréstimo com obrigação de compra, por meta, basicamente essa mesma meta aqui, de 4,3 milhões de euros. A diferença de 500 mil euros que o São Paulo botou. 500 mil euros. Essa foi a diferença. Então, na boa, não tem como mais defender as pessoas que estão à frente do departamento de futebol do Flamengo. Eu acho o Bruno Spindel um cara muito bom em negociação, mas muito bom. Esse aí, talvez, seja uma boa o Flamengo manter. Agora, Marcos Braz, esquece, amador total. É uma coleção de amadorismo que o Flamengo vem protagonizando nessa janela de transferência. Muito bem, tá então, nação, a imprensa repercutindo a vitória do Flamengo depois de um lance polêmico aí de pênalti para o Flamengo contra o Criciúma, né? O jogador do Criciúma teve aquela infelicidade pro lado do Criciúma, felicidade pro lado do Flamengo, né? E após a Copa América, o Arrascaeta foi titular, né? E participa do gol da vitória. Participou, inclusive, do pênalti também. Ele que sofreu o primeiro pênalti que o Pedro perdeu. Então, o primeiro tempo do Arrascaeta não foi legal. O segundo tempo ele já melhorou bastante. O De La Cruz é aquilo que a gente conhece, motorzinho, jogando, correndo o tempo inteiro, o jogo inteiro. O Arrascaeta ele foi mais decisivo em relação, deu um passe espetacular e uma finalização espetacular do Pedro também, né? Então o Flamengo conquistou essa vitória aí, na minha opinião. Fez o básico ali para vencer, correu um certo risco no primeiro tempo, entrou desligado. O Tite tem que ver essa situação. Com todo respeito ao Criciúma, ao Fortaleza, ao Fortaleza para mim está num patamar acima do que o Criciúma, do que o Cuiabá, mas o Flamengo entra desligado com esses times de menores expressão, com os times que não brigam, né? Quando não é clássico. O Flamengo entra mais ligado, entra com mais pressão contra Palmeiras, contra o Fluminense, contra o próprio Cruzeiro. Então o Flamengo tem que ficar mais ligado, Tite tem que rever essa situação, né? Tivemos o Gabigol também, né, reclamando que o último jogo dele como titular fazia uns 5, 6 meses, mas é isso, né, cara? O Pedro não tá dando brecha, não tá dando espaço. E vai ser reserva mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. E nas últimas partidas o Gabigol tem entrado no lugar de outros jogadores, o Pedro continua, tem jogado os dois juntos. Tá aí uma situação que mais uma prova, né, que o Pedro pode jogar junto com o Gabigol. E ontem, se eu não me engano, quem saiu pro Gabigol entrar foi o Gerson. E aí o Gabigol entrou na posição do Gerson ali, chegando um pouco mais. Saiu também o Pulgar por entrar o Luiz Araújo. Na verdade, o Luiz Araújo entrou no lugar do Pulgar para fazer a posição do Pedro, do Gerson. E o De La Cruz recuou, né? Fez o primeiro homem ali. E aí depois entrou o Gabigol para jogar mais da direita para o centro, o Gabigol movimentando mais ali para o meio, encostando bem no Pedro. Então tá aí a prova que o Gabigol também pode jogar junto com o Pedro. Coloca a sua opinião aí nos comentários, porque o Flamengo cogita aceitar proposta por Matheus Gonçalves, que se aproxima do Bragantino, hein? Pois é, coloca aí a sua opinião sobre isso, informação do Vene Casagrande, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo. Rapaziada, amanhã de domingo agitada no Flamengo, hein? Antes surtou com o Mengão, uma tacada de mestre de Marcos Braz e Vene Casagrande com uma baita informação de contratação no Flamengo. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like. Créditos de vídeo estão na descrição, separei aqui esses 2 cortes, vamos embora pro vídeo.